Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. De número 138. Todo mundo que está entrando aí, boa noite. Já vi a Ursinha aí. Querida. Cícero. Parece que a Alessandra, Galo. As fotinhas conhecidas aí. Queridos, sejam bem-vindos. Acho que o Galo colocou que o som tá bom. Tá ótimo. Então, bom, pessoal, então a gente pode começar o nosso culto do Evangelho no Lar de número 138. Pessoal, para quem gosta de acompanhar o texto, nós estamos hoje iniciando o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente, o capítulo é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, bem fácil de achar para quem gosta de acompanhar o texto. Hoje nós trataremos apenas da parte da Boa Nova do Evangelho de Jesus, ou seja, do Novo Testamento. Os trechos que Kardec escolheu. O trecho de Lucas 6, o trecho de Mateus 7 e o trecho também de Mateus 24, 11 e Marcos 13 e 6. Capítulos maravilhosos, hein, pessoal? Então, para nós iniciarmos o nosso culto, vamos fazer a nossa prece e depois nós entramos propriamente no texto, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o médico das nossas almas, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro de Deus, nós todos nos reunimos aqui, nesta noite, dedicando a Ti, Jesus, ao Teu coração augusto, todo o nosso amor, e dedicando, Mestre, a Tua bondade, a nossa alegria de servir. Para nós é uma oportunidade única poder sentar, Mestre, ler o Santo Evangelho segundo o Espiritismo, refletir sobre os Teus postulados, reunirmos-nos com outros irmãos em Teu nome. Isso para os nossos espíritos é um tesouro, Jesus, e nós jamais encontraremos palavras para agradecer por momentos como este. Mas nós sabemos que um dia, lá na frente, quando os nossos espíritos estiverem mais puros, mais etéreos, nós seremos capazes de compreender um pouco melhor a beleza e o quão sublime são momentos como este. Nesta noite, Mestre, nós queremos fazer um pedido especial por todos os nossos irmãos e irmãs que estão passando por depressões, por ansiedades, por pânicos, por medos. As dificuldades da alma são incontáveis, Mestre. O quão difícil é o quarto escuro do desespero. Mas sempre, Jesus, que nós, todos nós, nos encontramos caídos, prostrados, o Senhor se levanta como um farol no fundo desse túnel escuro, mostrando para todos nós o caminho a seguir. Essa luz que aquece as células mais recônditas das nossas almas e traz para os nossos corações, para todos nós, a certeza de que todos nós seremos felizes, porque todos nós somos filhos de Deus. Nós louvamos nesta noite o Teu nome, Mestre, e pedimos para que o Senhor esteja conosco, com todas as pessoas que sofrem, agora, neste momento, e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, então, conhece-se a árvore pelo fruto, ou pelo seu fruto, é o item que nós vamos estudar hoje. Vai reunir então os itens 1, 2, 3, todos eles são referências que o codificador Allan Kardec colocou do Evangelho de Jesus. Eu vou ler o primeiro, depois o João Pedro lê o segundo e assim sucessivamente. O primeiro trecho está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Como vocês sabem,
por informação de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, ele, Paulo de Tarso, gostaria muito de ter entrevistado Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Como ele não conseguiu, devido às suas constantes viagens, Ele já estava preso, né? e bastante também trabalhosas, ele já estava preso, então ele faz um comissionamento, ele pede que Lucas, que era um grande amigo dele, médico, convertido ao cristianismo na igreja de Antioquia da Síria, que ele fosse até Maria de Nazaré em Éfeso, nas cercanias de Éfeso, para entrevistá-la. E assim Lucas fez. Foi até lá, entrevistou Maria de Nazaré. Então, gente, isso é muito importante porque Emmanuel está nos revelando, através de Chico Xavier, algo que a cristandade não sabia. Exato. Definitivamente. O Evangelho de Lucas é, na realidade, o verdadeiro Evangelho de Maria de Nazaré. Isso é muito importante, gente, porque como o Geraldinho está falando, fora do Espiritismo, muito se debate sobre os motivos pelos quais o Evangelho de Lucas tem tantas informações tão precisas e tão íntimas do nascimento de Jesus. Da infância, da gravidez de Maria, da linda saudação Ave Maria, cheia de graça. Como Lucas Evangelista saberia tudo isso se não por intermédio da própria Maria? Então, com o Espiritismo cristão, como o Geraldinho está trazendo, isso é muito importante. Nós temos uma verdadeira revelação de que o Evangelho de Lucas é baseado nos relatos de Maria Santíssima. São as um bálsamo recordações para os nossos corações. Exato. São as recordações de Maria. Então vamos lá no capítulo 6, versículos 43 e 45. Naturalmente, ali registrando-se a fala de Jesus de Nazaré. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Uma questão lógica, né, gente? Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as más do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Eu acho essa parte da fala de Jesus registrada em Lucas a mais linda sobre esse assunto, né? Conhece-se a árvore pelo seu fruto, porque isso é muito importante. Faz uma exposição muito lógica, né? A árvore boa só dá bons frutos. Por exemplo, uma videira vai dar a uva, uma macieira vai dar a maçã, uma laranjeira vai dar a laranja, e assim sucessivamente. E todos esses frutos são frutos bons para a nossa alimentação. Do contrário, uma sarça só vai produzir espinheiro, espinhos, não vai produzir fruto algum. Algumas plantas há que produzem frutos altamente venenosos e nocivos, que, caso a gente os coma ou ingira de forma inadvertida, nós estamos sujeitos até mesmo à morte do corpo físico. Eu nunca me esqueci isso, porque quando eu era criança, em nosso lar, em nossa casa, aqui em Belo Horizonte, meus pais, orientados por uma parenta que era... os dois eram parentes, né? Uma era arquiteta, um era arquiteto, e a esposa dele era decoradora, que fizeram a nossa casa. E puseram no jardim uma árvore que era muito perigosa, e é até hoje, que ela se chama Comigo Ninguém Pode. E eu era criança. O nome da árvore é esse? Comigo ninguém... O próprio nome já diz, né? Ela é uma árvore muito viçosa, muito bonita, até a folha dela é muito bonita. Ih, olha aí. Tem várias colorações, do verde até o branco. E chamativa, ela tem assim a sua beleza, mas o próprio nome já diz, comigo ninguém pode. E o que aconteceu? Eu, criança, de 7 anos de idade, eu então achei aquele muito bonito
e resolvi comer aquela folha. Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Sem saber, não é? E aquilo, gente, aquilo foi Nossa, pode ser tóxico, pelo amor de Deus. foi altamente tóxico. Minha garganta começou a fechar. Credo. Eu comecei a ter dificuldade de respiração e estava tendo uma pequena recepção para a família lá em casa e com muito custo minha mãe viu que eu estava passando mal, meu pai, e correram comigo para o hospital. Quer dizer, eu fui salvo no hospital, que eu poderia ter desencarnado ao comer ao mastigar aquela planta, aquela folha, né? Tão bela, tão bonita. Inclusive, quem tem essa planta, cuidado, porque ela também mata os animaizinhos domésticos, cães, gatos, etc. E veja só, é a árvore má, no sentido de que ela não dá bom fruto, Exato. Ela é perigosa, né? E aqui ainda Jesus diz, não se pode colher figos nos espinheiros. Exato. Nos espinheiros só tem espinhos. Na figueira não, a figueira você vai colher figos. E os figos, que não são frutos, mas são flores, são deliciosos. Né? Exato. A mesma coisa, não se colhe cachos de uvas nas sarças, que também vão ter apenas aquela coisa que nos espeta. Em suma, Jesus está falando o quê? Que a árvore boa é aquele homem bom, que do seu bom coração tira os frutos bons da sua própria obra. Ao contrário, a árvore má é a pessoa, o homem mau, que não tem bondade dentro de si ainda, como disse Emmanuel, está lá no livro Deus Conosco, nossos irmãos que não estão ainda aparelhados ao bem com Cristo. Acho isso muito bonito. Porque inicialmente Emmanuel fala assim, os nossos irmãos inferiores, depois ele próprio se corrige. Isto é, os nossos irmãos que ainda não estão aparelhados a realizar o bem com Cristo. Justamente porque não se prepararam, não estudaram, não buscaram informações de cunho superior. Então vão praticar o mal, porque a lei que eles conhecem é exatamente a ausência da lei, né? Fazem por benefício próprio qualquer coisa. E isso acaba afetando a coletividade. Então o homem mau só tira más ações do seu próprio mau coração. E ainda Jesus completa. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, muito cuidado com aquela pessoa que vive praguejando, que vive se lamentando, fofocando da vida alheia, caluniando os outros, né? Falando mal de todo mundo, que nunca tem uma palavra boa sobre alguém. Ao contrário, Exato. Essa pessoa traz dentro dela muita inveja, muito despeito, e quando vê alguém falando bem de outra pessoa, vai logo colocar um si, né? Ou um mas. Ah, mas vocês não estão sabendo isso, aquilo, e inventa questões negativas sobre a pessoa, não é? Então, muito cuidado com essa pessoa cuja boca mais parece um vomitório de impropérios ou então de observações indevidas sobre a vida alheia e sobre outras situações. Ao contrário, aquela pessoa que é só bondade, que só fala o bem, que só se refere aos outros de uma forma positiva, que tem o olhar bom diante de qualquer situação, até das situações ruins, das situações difíceis, essa pessoa, o coração dela já está na bondade de Deus. Pessoal, nesta afirmação do Cristo de que nós conheceremos uma árvore pelo fruto, nós temos uma das maiores diretrizes do conhecimento cristão aqui na Terra para nós, a humanidade. Sempre que nós vamos fazer uma análise, pessoal,
admitindo que Jesus é o Espírito mais perfeito, como nos dizem os Espíritos na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós precisamos iniciar essa análise pela palavra de Jesus. E aqui, gente, esse postulado vai se repetir ao longo do Evangelho, como Kardec, vocês verão, como Kardec coloca nos outros trechos, em Mateus, em Marcos. Esse momento do Evangelho é muito importante para o Espiritismo, gente, porque nós que admitimos a reencarnação como também um princípio básico da doutrina espírita, nós precisamos admitir essa fala do Cristo para poder perquirir quem é a reencarnação de quem. Sempre que nós falamos sobre outras encarnações de Chico Xavier, nós partimos desse postulado, de que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Quando nós falamos que Kardec reencarna como Chico Xavier, nós estamos nos baseando, em primeiro lugar, neste postulado cristão. É uma análise simples. Qual o outro médium poderia apresentar aqui no Brasil ou no mundo uma obra como Chico Xavier? Nós não vimos isso, gente. Uma obra como a obra de Chico Xavier, só Chico Xavier performou, só ele trouxe 550 livros. 550 livros e um trabalho na caridade simplesmente inigualável. Um trabalho de consolo com as mães, principalmente, simplesmente inigualável. Então nós olhamos para essa obra, em primeiro lugar, numa consonância com o postulado cristão, em consonância com a palavra do Cristo, e a partir de então nós começamos a perquirir quem foi esse homem que nós conhecemos por Chico Xavier. Esse momento do Evangelho é muito importante, gente, porque só a partir de então nós vamos passar para outros pontos, para outros aspectos da metodologia kardecista e em alguns termos até da metodologia kardeciana, para nós pensarmos quem é a reencarnação de quem. E mais uma vez, não nos enganemos. Se nós pensarmos que Kardec é uma árvore que retornaria, qual árvore de médiums, de trabalhadores na seara espírita, ou nós poderíamos até colocar, de trabalhadores na seara cristã, qual médium é a árvore cujos frutos dizem respeito a Allan Kardec? Não há outra, simplesmente não há outra. Então, quando a gente parte da palavra do Cristo, do ensinamento cristão como postulado básico para nós começarmos o nosso trabalho de perquirir, gente, a gente facilita muito e a gente caminha com muita segurança. Então, para reforçar e para destacar esse momento do Evangelho, que como Kardec está trazendo para a gente, e como nós veremos, está descrito ao longo de Mateus, Marcos, Lucas e João, isso é muito importante, pessoal. E quando Jesus, nesses relatos, quando Jesus faz questão de mostrar para a gente que a árvore boa tem que dar fruto bom e que a árvore boa não dá fruto ruim, é para ele abrir os nossos olhos. Então, se nós percebemos na conduta de alguém desvio de caráter, desvio do ensinamento do Cristo, essa árvore, gente, não pode ser boa, porque a árvore boa não dá fruto ruim. Igualmente, se nós percebemos, às vezes uma pessoa chega às nossas casas espíritas, às nossas igrejas ou aos nossos templos de múltiplas escolas religiosas, a pessoa chega, as pessoas torcem o nariz ali para ela, é mal recebida, mas se ela apresenta bons frutos, se essa pessoa traz para todos nós uma beleza de sentimentos, uma beleza de obras, essa árvore não pode ser ruim, gente. Então, independentemente de aspectos e preconceitos materiais que digam respeito a alguém, a gente precisa analisar todo e qualquer espírito encarnado pela obra. E é por isso que no Livro dos Médiuns, gente, em total consonância com Jesus Cristo, Allan Kardec vai dizer: o verdadeiro profeta não faz nada para ser encontrado, ele simplesmente o é pelas obras. É pelas obras que nós vamos reconhecer quem é quem. E para nós espíritas, para os quais a reencarnação é princípio básico, para os quais saber sobre encarnações passadas de certos ícones acaba se tornando um momento importante das nossas vidas, até para a gente poder ter mais nortes em que a gente possa se basear, esse postulado literalmente ilumina as nossas consciências e traz a possibilidade de nós caminharmos em segurança. E aí, gente, esse segundo momento, quando aqui em Lucas nós temos esse outro postulado cristão, a boca fala do que está cheio o coração, isso é para nós também prestarmos atenção na palavra.
O André Luiz e o espírito André Luiz e o espírito Emmanuel vão escrever bastante por intermédio da psicografia do Chico sobre como nós somos mais do que nós imaginamos a nossa palavra, a ponto de Emmanuel e André Luiz dizerem que se nós selecionarmos melhor o verbo, burilarmos a frase, tentarmos aprimorar a nossa palavra em relação ao outro, nesse sentido amplo, nós vamos literalmente caminhar em elevação espiritual. Se nós aprimoramos a nossa palavra, nós nos aprimoramos espiritualmente. Então prestem muita atenção no que as pessoas dizem. Como a gente sempre diz, prestem atenção no texto e no subtexto, na linha e na entrelinha, porque muitas vezes a pessoa se entrega pelo que ela está dizendo. Isso que o Geraldinho falou sobre nós prestarmos atenção na pessoa que está sempre reclamando, que está sempre fofocando. Basta que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, gente. Porque alguém que fala mal de todo mundo para você, certamente vai falar mal de você para todo mundo. Porque pela palavra dessa pessoa, quando ela fala de outros para você, você já percebeu uma deficiência de caráter ali. Então, trazer para essa pessoa uma retórica, muitas vezes até de repreensão, cortar o mal quando o mal chega até você, isso é uma atitude cristã e isso ajuda para que esse irmão, para que essa irmã também consiga aprimorar a própria palavra. Muita atenção neste postulado, gente, porque se nós prestarmos atenção, o Emmanuel, e o Chico até vai falar sobre como o Emmanuel teve uma importância linguística na vida dele, ele fala isso no Pinga Fogo. O Emmanuel tem um livro, o Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso, muito interessante, em que ele fala da conjunção mas, para nós prestarmos atenção quando no discurso cristão a pessoa coloca o mas. Então ela fala, eu estou com Jesus, mas, ou ela fala, apesar dos meus problemas, eu estou com Jesus. Eu tenho problemas, mas estou com Jesus. Quando a pessoa coloca Jesus antes ou depois do mas, nesse tipo de análise, nós vamos entender com quem nós estamos lidando e certamente nós vamos conseguir segurança para nós mesmos e muitas vezes para as nossas casas espíritas, para os templos espiritualistas em que nós estamos inseridos, porque a defesa do trabalho cristão é um dever de todos nós. E agora, então, vamos ver Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20, que é o mesmo ensinamento, mas com algumas pequenas diferenças dadas por Mateus. Lembrando que Mateus é o levita, não é? Era aquele cobrador de impostos que Jesus foi chamar para o seu ministério. Então, uma pessoa que, dentre os apóstolos, era ele e Judas, os dois mais letrados. Humberto de Campos vai dizer que Mateus era o mais intelectual. O mais intelectual, tanto é que servia ao Império Romano na coleteria de impostos, né? Que seria hoje a Receita Federal, né? E, no entanto, ele larga tudo para seguir o Cristo. Estava sempre anotando o que Cristo estava dizendo, sempre anotando o que Jesus estava dizendo. Aliás, nesse ponto, a gente vê essa caracterização bem fiel, bem bacana naquela série The Chosen. Né? É muito legal, muito gente. legal a figura de Mateus. E interessantemente, só uma curiosidade aqui, eu não sei se vocês viram essa entrevista, mas o ator que interpreta Mateus falou em entrevista que o espírito de Mateus apareceu para ele. Mostrou como ele era. Os tiques, as manias, né? É muito legal. E ele acabou incorporando esse personagem. Muito legal. Muito mesmo. legal. Recomendamos a série The Chosen. Emoção pura. E aqui, então, Mateus vai grafar a palavra de Jesus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros? Ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons.
Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então, a mesma questão, o mesmo fundo moral, mesmo fundo. né? O João Pedro acabou de dizer sobre a árvore. Nós vamos conhecer se a árvore é boa, a procedência dessa árvore, de acordo com os frutos que ela produz. Né? Veja bem a última frase de Jesus. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Se os frutos são maus, a árvore é má. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Exato. Quem duvida dos frutos bons da mediunidade de Chico Xavier? Essa árvore gloriosa, frondosa, que acolheu tantos sofredores, milhares, centenas de milhares, para não dizer milhões de pessoas, foram abrigadas pela sua sombra generosa, foram acolhidas pelos seus frutos sazonados de amor, de perdão, não é? Foram também inspirados pelas flores das essências mais sublimes provenientes do plano mais alto em favor dos homens da terra, consolando-os e esclarecendo-os para o reino de Deus. Exato. No caminho da verdade, da vida, esses frutos de Chico Xavier nos favoreceu. Então, nós vamos pensar justamente na procedência dessa árvore que é Chico Xavier e agradecer a Deus por termos chance de ter reencarnado no mesmo país que ele, não é? Que é o Brasil, por termos o mesmo idioma pátrio que ele, que é o português, no nosso caso aqui, por estarmos no estado em que ele viveu, próximos à cidade onde ele nasceu, junto das pessoas que ele amou e com quem ele conviveu. Então nós temos aí muito a agradecer a Deus por essa beleza desse profeta da humanidade que foi Chico Xavier, esse apóstolo consolador e esclarecedor que, em nome de Jesus, nos trouxe a nova revelação. Ao contrário de Chico Xavier, nós temos vários falsos profetas, esses que cobram taxas, não é, de reconhecimento com a sua vaidade, com o seu orgulho, esses que se colocam em cátedras superiores à humanidade e de lá destilam muitas vezes a sua tirania, massacrando os humildes, massacrando aqueles que são os fracos. Vamos também ver aqueles que cobram muito dinheiro para suas supostas bênçãos, enganando muitas vezes os fiéis de suas escolas religiosas, enriquecendo às custas deles, mesmo falando em nome do Senhor, não é? Então, esses, Jesus vai dizer, cuidado com eles, são falsos profetas. Eles vêm até nós em peles de ovelha, mas por dentro são lobos rapaces, ou seja, ferozes, aqueles lobos que estão à espreita. A menor sinal de fragilidade, eles abocanham, eles atacam, não é? E por isso ele vai dizer, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E esse fogo é o fogo da renovação. É o fogo que pode ser a própria desencarnação da pessoa e vai largar tudo aí, não é? Vai enfrentar a verdade no mundo espiritual. Pode ser também os reveses que eles viverão aqui mesmo na Terra. Quantos deles, né, estão aí e a gente acaba tendo notícias de seus enganos. Pessoal, esse momento aqui, principalmente com esse comentário que o Geraldinho trouxe para a gente, ele é importante para nós nos lembrarmos de um outro texto de João,
muito importante em que Jesus, através dos relatos de João, diz para todos nós: eu sou a vinha e meu pai é o agricultor. Todo galho, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que estando em mim dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E isso é importante porque o Geraldinho acabou de trazer para a gente. Nós temos a beleza do exemplo, da vida de Chico Xavier, que mostra para todos nós. Porque qual que é a beleza, gente, de um espírito superior, e nós falamos isso com todo respeito, mas com bastante segurança, qual que é a beleza e a lógica de um espírito superior descer em nosso favor? Como Kardec vai colocar no Livro dos Espíritos, na questão 111 e na questão 622. Esses espíritos que descem para revelar, descem como exceção para revelar a lei de Deus para todos nós. A beleza, gente, disso é que eles mostram para todos nós que é possível. Quando a gente tem um Chico Xavier que, apesar de todas as tentações, segue com Jesus, ele mostra para todos nós. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o mesmo. Eu fiz. Então, é possível. Alguns teólogos até defendem que o livro de Jó, ele tem essa perspectiva de Jó mostrar a fé. Então, um homem que perde a família, que perde todo o dinheiro, que perde a saúde, cujas feridas eram lambidas por cachorros, mas sempre com fé em Deus. Para quê? Para mostrar para todos nós que é possível perder tudo e ter fé em Deus. Então, um espírito como Chico Xavier, que esteve entre nós, ele é, como o Geraldinho colocou, um arauto de esperança para todos nós, um arauto do espiritismo para todos nós, mostrando que as tentações podem ser gigantescas, porque quantos milhões, literalmente, centenas de milhões de reais Chico Xavier vendeu nos livros que ele psicografou, mas nunca pegou um centavo. Nunca pegou um centavo, mostrando para todos nós que isso é possível. É possível você trabalhar em nome de Jesus, ser desapegado. Exatamente, a sua obra valer muito dinheiro e você ainda assim continuar firme com o Cristo. Agora, como o Geraldinho colocou, há muitos lobos ferozes em pele de cordeiro, retomando a palavra do Cristo, que estão aí à espreita e muitas vezes caem na própria encarnação, e nós temos notícia disso. Para nós percebermos como o tributo do mundo é muito pesado, gente. Porque às vezes, isso está muito bem colocado no livro Boa Nova, quando Jesus está conversando com os seus discípulos e eles começam a reclamar: ah, mas seguir Jesus é difícil. Jesus vira para eles e fala: mas e o tributo do mundo? Gente, o que o mundo cobra é terrível. O resultado de você se entregar para o mundo é choro e ranger de dentes. A humilhação que os obsessores desejam para suas vítimas é uma humilhação a nível, se possível, internacional. O mundo inteiro ri e humilhar o obsidiado. O que eles querem é um nível de destruição que nunca vale a pena. Eles querem, literalmente, como Jesus diz, destruição, morte. O inimigo vem para matar, para roubar, para destruir. Então nós precisamos, nesse aspecto de racionalidade, de empreendimento educativo, de tentativa de aquisição de cultura, com muita proporcionalidade, razoabilidade e com muita lucidez, perceber que vale a pena abdicar do mundo, seguir Jesus Cristo, seguir esses verdadeiros profetas como Chico Xavier e, literalmente, dar as costas a esses falsos profetas. Porque Jesus não usa essa figura de pele de cordeiro, né, pele, aqui nessa tradução, pele de ovelha, mas um lobo feroz por dentro. Jesus está dizendo para todos nós, eles são perigosos, eles estão à espreita, eles vão tentar enganar. Então tenham olhos abertos à obra. Se nós tivermos a capacidade de desapegar da aparência, porque infelizmente no nosso mundo as pessoas são muito valorizadas pela aparência de que elas dispõem. Se nós formos capazes de não ligar para a aparência e tentar olhar de forma muito honesta para as obras, certamente nós vamos começar a seguir como discípulos os verdadeiros profetas. Não é uma tarefa fácil, ela é bastante desafiadora, mas ela vai trazer para os nossos espíritos um júbilo que é indizível aqui no nosso planeta. Exatamente. E para completar esse raciocínio, vamos então aos trechos aqui invariados evangelistas que vão trazer mais informações. O que nós vamos ler agora está em Mateus 24, versículos 4 e 5, 11 a 13
e 23 a 24, quer dizer, 3 trechos do capítulo 24 de Mateus. Está também no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6 e 21 a 22. 2 trechos do capítulo 13 do evangelista Marcos. Lembrando que Marcos era João Marcos, sobrinho de Maria Marcos, que era irmã de José Barnabé, aquele companheiro tanto de Paulo de Tarso quanto de João Evangelista e Inácio de Antioquia nas peregrinações aos gentios. Pessoal, só um comentário antes de nós entrarmos na leitura. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus é um texto apocalíptico, e não obstante ele não estar no livro de Apocalipse. Então esse texto é muito importante para nós pensarmos esse aviso de Jesus nesse momento de transição planetária pelo qual todos nós estamos passando. Exato. E ele começa dizendo: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Olha aí. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Exato. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Gente, isso a gente tem que ver bastante essa questão, porque nós temos que raciocinar da seguinte forma: quem inaugurou na Terra, na face da Terra, a era da legítima fraternidade? Exato. A era do legítimo amor. Não é? Quem trouxe a noção do amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Porque até então, a noção que se tinha do amor era aquela noção egoística. O próprio Chico Xavier comenta isso em vídeo recentemente, eu publiquei no nosso Instagram. Porque era a noção do amai o vosso próximo como a si mesmo. Então, não deixa de ter um parâmetro de espelhamento. Do eu. Do eu. Eu vou amar o próximo, mas eu me amo mais primeiro para poder amar o próximo. Eu sou o parâmetro do amor. Exatamente, é o parâmetro do espelho. Mas Jesus não, Jesus, diferentemente, ele fala, olha, vocês ouviram que foi ensinado, amai o vosso próximo como a si mesmo. Eu, porém, vos digo, e ele aí dá uma nova lei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, o amor de Jesus não tem limites. É o amor sem taxas de reconhecimento, sem exigências, sem qualquer tipo de pedido de consideração, não é? É o amor até ao sacrifício, o amor renúncia, o amor devotamento, o amor até mesmo aquele amor de supremo sacrifício, como foi o caso dele na cruz da ignomínia, né? Esquecido pelos seus, vilipendiado pelos da própria nação e crucificado entre dois ladrões. Então, nós temos que pensar nisso, porque Jesus volta depois do túmulo para continuar amando aqueles que quiseram ouvi-lo. E ele se mostra, primeiramente a Maria de Magdala, depois aos discípulos, depois aos 500 da Galileia, e continua nos amando nos últimos 2000 anos, sucessivamente, enviando-nos os seus apóstolos, os seus missionários,
o último deles, nós sabemos quem é: Chico Xavier. Então, é um amor sem qualquer tipo de exigência. Ao contrário, então, esse é o bom profeta, aquele que traz a marca do Cristo. Como Chico Xavier trouxe, como Allan Kardec trouxe, como São Francisco de Assis trouxe, como Jan Hus trouxe, como tantos outros luminares, como René Descartes trouxe, e tantas pessoas também de outras religiões, como foi o caso de Gandhi, Mahatma Gandhi, como foi o caso de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, não é? Então, pessoas que amaram por amar, sem pedir reconhecimento, sem pedir dinheiro, sem exigir qualquer taxa de compromisso com ela. Ao contrário, os falsos profetas são aqueles que se apresentam com uma bandeira de fraternidade, mas que estão matando em nome dessa bandeira, né? Que já mataram milhões. É o caso do materialismo histórico, por exemplo, né? Que falsamente, levantando a bandeira de Karl Marx, se implantaram no mundo à custa de milhões de mortes. Na Rússia, na China, na Coreia do Norte, em Cuba, na Nicarágua, na Venezuela. E isso tem sido uma vertente bastante recorrente. Embora falem em nome de uma suposta igualdade, de um suposto amor. Ora, não existe amor na matança. A morte, a perseguição, não é? A corrupção, tudo isso não é bom fruto, não pode ser boa árvore que produz tais frutos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque esses falsos profetas estão em toda parte. Na política, nas ideologias materialistas e do lado também dos religiosos, aqueles religiosos que não têm no seu coração o bom fruto do amor. Eles querem apenas submeter os mais simples, exigindo deles, talvez, grandes somas de sacrifício em dinheiro, em doações, para viverem nababescamente uma vida de reis aqui mesmo na terra, tendo para si e para a própria família uma vida de excessos de luxo, enquanto enganam os seus seguidores com taxas de contribuição mensal que, em sua grande maioria, é desviada em benefício do próprio líder religioso. Então, tudo isso a gente tem que colocar na lupa de análise. Outra coisa é o médium, ou o palestrante, ou aquele sensitivo que, supostamente, se oferecendo ao serviço da mediunidade ou da sensitividade, passa a cobrar valores cada vez mais altos, ou então passa a indicar cursos pagos, passa a indicar também determinadas orientações, mas que para que a pessoa siga aquelas orientações tem que pagar A, B, C, D, tem que comprar naquela farmácia, naquela loja, tem que fazer esse ou aquele procedimento, mas está tudo dentro de uma rede de intrigas, de uma rede de corrupção que só enriquece aquele suposto médium, que é um falso Cristo, um falso profeta. E ele está vivendo nababescamente também à custa de enganar os humildes, ou então de enganar os crédulos. Não é? Por isso que nós temos que, conforme Allan Kardec nos disse e escreveu, temos que analisar tudo sob a ótica da razão. E a fé só o é verdadeira se pode encarar frente a frente a razão
em todas as épocas da humanidade. Pessoal, esta recomendação de Jesus é muito importante, mas muito importante, gente. E se nós seguirmos essa recomendação de Jesus, nós literalmente vamos nos livrar de muitos problemas em uma encarnação. O Emmanuel vai refletir sobre esse momento da fala de Jesus e ele vai chamar a nossa atenção, ele vai chamar a nossa atenção a beleza da sonoridade das palavras, porque percebam, quem está dizendo isso, e é o Cristo que está nos alertando, eu sou o Cristo, essa é a palavra da pessoa, ou o Cristo está aqui ou está ali. Vejam, há uma indicação, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Muito cuidado, gente, quando vocês virem alguém performando desta forma. Porque uma das belezas do espiritismo cristão é que quando Kardec finca a nossa bandeira, ele não diz fora do espiritismo não há salvação. Pelo contrário, ele diz fora da caridade não há salvação. Ou seja, independentemente da escola filosófica, religiosa, doutrinária que você escolher, se você estiver na caridade, você terá salvação. Por quê? Porque Kardec, na análise da palavra de Jesus, como o Geraldinho colocou, a gente precisa perceber o que o Cristo está falando, na análise da palavra de Jesus, Kardec percebeu o postulado máximo de todos os ensinamentos de Jesus é a caridade. Portanto, fora da caridade não há salvação. Fora da palavra de Jesus não há salvação. Isso é muito, muito, muito importante, gente, porque hoje em dia é muito comum, principalmente em múltiplas escolas religiosas que são muito famosas, que têm muitos seguidores, até que são hegemônicas, nós percebermos líderes religiosos dizendo: o Cristo está aqui. Nós, que somos espíritas, tivemos recentemente o espiritismo atacado por uma liderança religiosa, dizendo que o Cristo está com ele, não está conosco. Um líder religioso com muitos seguidores atacando o espiritismo. Vejam que quando alguém ataca outra religião, dizendo Cristo está na minha religião e não na sua, esta pessoa está absolutamente fora da palavra de Jesus. Por isso que é tão importante nós procurarmos as respostas dentro dos evangelhos, pessoal. Lermos, buscarmos, relermos tudo aquilo que Jesus trouxe para todos nós, porque só o Cristo traz as palavras de vida eterna. E essa ideia de pessoas dizendo que são o próprio Cristo, que estão recebendo Jesus, ou que Jesus está circunscrito à religião delas, essas pessoas são perigosas e elas estão em dissonância com aquilo que Jesus Cristo traz para a gente. E percebam, como nós falamos no início, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus é um texto apocalíptico. Então, neste momento de transição planetária, nós veremos muitos falsos profetas dizendo: o Cristo está aqui, o Cristo está comigo. E quando nós percebermos então, esse tipo... Na minha ideologia... porque como o Geraldinho colocou... E esse exemplo que o Geraldinho colocou, gente, ele é muito elucidativo, porque esse tipo de proposta teórica, esse tipo de teoria que é construída sobre o materialismo, ela também pugna num sentido de a salvação está comigo. Eu é que trago a moral, eu é que trago o bem, eu é que estou defendendo aqueles que mais precisam de ajuda. E nós precisamos ter cuidado, gente. Por quê? Para nós que somos espiritualistas, qualquer teoria, ela tem que admitir, para que faça sentido conosco, uma premissa básica: imortalidade da alma. Se uma teoria não admite a imortalidade da alma, se ela parte de uma admissão de que o materialismo é possível, ela vai descambar em problemas sociais. Vai descambar, gente. Porque vamos pensar de uma forma muito, muito simples. Um recorte disso que o Geraldinho tá trazendo. Se a gente pensa o espiritismo lendo, por exemplo, a eutanásia, para nós espíritas, o último instante de vida encarnada, porque nós acreditamos na imortalidade da alma, o último instante ele é precioso para o espírito que está encarnado aqui na Terra. Logo, nós somos contrários à eutanásia, porque a eutanásia pode fazer mal ao irmão que por ela optar. Agora, uma pessoa materialista, no sentido de
Uma pessoa que não acredita na imortalidade da alma, ela vai ter uma outra leitura sobre a eutanásia. Por que sofrer tanto? Qual que é o sentido se depois da morte não tem mais nada? Se depois da morte é carbono? Se não existe uma ontologia? Se não existe um espírito? Então, escolha pela eutanásia. Mas nós que somos espíritas sabemos que esse espírito que escolher pela eutanásia pode se arrepender muito. Então nós temos que tomar cuidado, gente. O exemplo que o Geraldinho trouxe é muito elucidativo e é uma espécie de falso profeta, de pessoas dizendo que estão com Cristo ou que são o Cristo fora até mesmo da religião. Isso vai acontecer. Já acontece. Já acontece. É que no momento de transição planetária, isso ganha um impulso muito mais significativo, como o próprio Cristo nos alertou. Então, gente, olhos muito abertos, ouvidos abertos, para que nós sejamos capazes de valorizar um irmão, uma irmã, uma árvore pelos seus frutos. Frutos que estejam em consonância, em primeiro lugar, com a palavra do Cristo. Isso que o Geraldinho trouxe, da triste realidade de médiums que cobram por serviços mediúnicos, eles estão, gente, em dissonância com o discurso do Cristo. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus é categórico. De graça você recebeu, dê de graça. Essa orientação não é nem de Kardec, essa orientação é do próprio Cristo. O que Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns é: a mediunidade deve ser vivida cristamente. Alguém que cobra pela mediunidade já se apartou, já se separou de Jesus Cristo. A mesma coisa em relação a palestras espíritas cristãs. Porque congressos espíritas cristãos que cobram taxas de adesão. É completamente contra a orientação do Cristo. Porque Jesus fala para nós irmos e pregarmos o Evangelho, gente, sem esperar nada em troca. E depois leiam o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, é um texto muito importante para todos nós que queremos seguir Jesus. Mais uma vez, nós aqui, eu, Geraldinho, quando nós estamos fazendo esse tipo de análise, nós não estamos dizendo que ninguém é obrigado a ser cristão, a ser espírita. Todavia, alguém que se diz cristão, alguém que se diz espírita, logicamente deve proceder de acordo com a palavra do Cristo. Do contrário, essa pessoa está usando um conjunto maravilhoso de ideias, as ideias cristãs, em benefício próprio. E pode prejudicar aqueles que lhe derem ouvidos. Então, mais uma vez, muito cuidado. Essa palavra de Jesus, ela é muito importante e é uma palavra que literalmente traz luz para as nossas consciências em 2025, no momento em que nós estamos encarnados. Então, literalmente, gente, vamos abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas consciências para o nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos a nossa parte, que é estudar o Evangelho, que é ler, reler, martelar a palavra de Jesus Cristo. Todo mundo hoje em dia pode abrir uma Bíblia e ler o Evangelho, ler Mateus, ler Marcos, ler Lucas, ler João. Isso está disponível. É o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, de Romano aos Hebreus, depois as epístolas universais, o livro de Apocalipse, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra de Kardec. Isso está disponível para todos nós, pessoal. Então cabe também a nós o estudo, a reflexão, para que nós, por ignorância, não caiamos na palavra falsa desses irmãos e irmãs que, infelizmente, ainda se comprazem no mal. E aqui, só para terminar esse raciocínio, quando Jesus nos alerta que os falsos profetas seduzirão a muitas pessoas, quer dizer, ele está mesmo fazendo uma profecia, que isso aconteceria aqui na Terra. E, de fato, aconteceu em múltiplas oportunidades. Mas está claro que talvez estejamos vivendo o ápice disso, porque ele completa: porque abundará a iniquidade e a caridade de muitos esfriará. Ora, o que é a iniquidade? É a não equidade. Quando as pessoas passam a agir da seguinte forma: aos que pensam como eu, tudo de bom, toda proteção, todo amparo, todo cuidado, mas quem pensa diferente de mim, aí vem a iniquidade. Para esses nada é dirigido ou nenhuma garantia lhes é assegurado.
Então é a iniquidade. Abundará a iniquidade. Hoje o mundo nós estamos vendo isso. A iniquidade graçando em várias partes do mundo, né? Vemos nações em guerra, como a Ucrânia, sendo arrasada. Vamos ver também nações que estão sofrendo também a iniquidade de governantes insensíveis, como é o caso da Nicarágua, como é o caso da Venezuela, como é o caso da África do Sul, algumas nações na África, algumas nações no Oriente Médio, na Ásia distante. Então, gente, nós temos que ter muita perseverança, que é a conclusão de Jesus. Aquele que perseverar até o fim se salvará. Perseverar como? Perseverar na dedicação aos princípios do Cristo real, que é Jesus de Nazaré, dos ensinamentos que ele nos propôs, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Dizendo o seguinte, que aquele que seguir-lhe os passos do exemplo do amor genuíno, sem nada pedir em troca, apenas pelo amor de bem fazer aos seus semelhantes, esse estará, assim, adquirindo os degraus da verdade, passo a passo, e caminhando para a própria libertação espiritual. E esta é a salvação proposta por Jesus. Exatamente. Que é a elevação espiritual nossa, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio sacrifício, com os nossos próprios suores e lágrimas. E qualquer dúvida, gente, é a palavra de Jesus. Em primeiro lugar, a gente tem que voltar para a palavra de Jesus. Tive dúvida de algum assunto, de algum proceder na casa espírita, na igreja ou em outro templo, a palavra de Jesus. Como o Geraldinho acabou de trazer, como Cristo nos diz, isso está relatado no capítulo 14 de João, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós não chegaremos a Deus senão por intermédio dele. Só existe um roteiro, pessoal, e é a palavra de Jesus Cristo. É isso aí. Com isso a gente encerra o culto de número 138, né? 138. Nesta data de hoje, rogando a Jesus que abençoe a todos vocês, Amém. Nossos amigos e irmãos em Cristo. Amém, pessoal. Bom, gente, então para nós caminharmos para o final do nosso culto aqui do Evangelho no Lar, para a nossa prece final, vamos trazer a lembrança de todos nós separarmos uma jarra d'água, um copo d'água, uma água, para que os espíritos fluidifiquem essa água, na esperança, na certeza, na fé mesmo, de que todos nós vamos receber aquilo de que nós precisamos neste momento. E para nós finalizarmos, o Geraldinho vai fazer a nossa prece final. Ó Senhor Jesus, de nossos destinos, vem com teus olhos cristalinos apoiar-nos a decisão, fazer com que o nosso próprio coração se mante ao teu, lembrando-nos sempre a palavra divina, a palavra cristalina de paz e redenção. Ó Mestre querido, nós te buscamos ainda agora, nos instantes desta hora, a te rogar perdão. Perdão pelos nossos descaminhos. Perdão por aqueles que estão sozinhos, à míngua de nossa atenção. Jesus, ajude-nos a considerar que todos nós temos o dever de amar, mesmo com o sacrifício, mesmo com toda a luta. Dai-nos força e coragem diante de toda a paisagem de dor e desolação, para que nossos braços ativos
sejam os teus braços na mesma proporção de auxílio, amor em ação. Jesus, sê conosco uma vez mais, abençoando os nossos caminhos na terra, afastando-nos daquelas trilhas do erro em nosso próprio desterro, a fim de que todos nós nos elevemos em busca de tua luz, para todos sempre seja Jesus, assim seja, Mestre amado. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa do Geraldinho, a gente encerra o nosso culto de hoje. E na quinta-feira que vem, às 8h30, a gente se encontra, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal.